Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos os textos da Palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 31, versículos 20 e 21, e capítulo 32, versículos de 1 a 8 e versículos de 21 a 23, que os queridos irmãos e amigos poderão acompanhar em suas Bíblias. Estaremos lendo o texto de capítulo 31, versículo 20 e 21, para nossa meditação, que diz assim: E assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Amém? Esta é a palavra de Deus, queridos. Vencendo as batalhas com Deus. Este é o título desta mensagem. Vencendo as batalhas com Deus. Queridos irmãos, queridos amigos, vimos no texto bíblico que Ezequias foi um grande homem de Deus, um importante rei de Judá. Foi ele quem reformou a religião do povo de Deus, restituindo o culto, a Páscoa, os sacrifícios e abolindo a idolatria do meio do povo de Deus. O texto diz que mesmo assim, depois de toda a sua fidelidade, o inimigo representado por Senaqueribe, o temido rei do império da Assíria, o tentou destruir. Acontece que Ezequias era um homem temente a Deus e não quis lutar sozinho, mas pediu forças ao Senhor. É assim que devemos fazer, queridos. Devemos sempre pedir coragem, forças ao Senhor. Como lutar com a ajuda de Deus? Queridos irmãos, queridos amigos, hoje nós vamos refletir no exemplo de Ezequias e aprender como enfrentar os problemas com a ajuda de Deus. Primeiro, devemos ser fiéis. Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21, dizem assim: E assim fez Ezequias em todo Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e assim prosperou. Irmãos, vimos aqui neste texto que, como Ezequias, devemos ser fiéis ao Senhor em todo tempo, em toda obra, em todo lugar, em todo Judá e com integridade de todo o coração. Pois a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar e também liberar a bênção de Deus como Ezequias, que prosperou
por causa da sua fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Segundo, devemos depender de Deus. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 1, diz assim: depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e invadiu Judá. Acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vimos aqui, meus irmãos, que mesmo sendo fiéis, enfrentamos lutas que servem para nos ensinar a depender de Deus para tudo em nossa vida. Enquanto estivermos neste mundo, enfrentaremos lutas e obstáculos que servirão para engrandecer o nome de Deus em nossas vidas. Enquanto estivermos aqui, meus irmãos, neste mundo, aqui na terra, enfrentaremos muitas lutas e obstáculos. Você já se tornou um dependente de Deus? Deus se alegra, queridos, quando dependemos dele. Terceiro, devemos tapar as fontes para o inimigo. Os versículos 3 e 4 do capítulo 32 diz assim: teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Irmãos, vimos aqui neste texto que Ezequias teve uma ideia maravilhosa, pois para subir a Jerusalém é muito alto e a pessoa vai subindo devagar. Por isso o povo de Deus fez fontes de água nas subidas para que conseguissem chegar no alto da cidade ao caminhar. Essas fontes eram um alívio para o caminhante da cidade santa, mas para os inimigos seria uma força para derrotar o próprio povo de Deus. Por isso, Ezequias resolveu tapar todas as fontes. E junto com o povo fizeram isso. Assim, o inimigo não iria usufruir de sua água e nem mesmo ter forças para subir ao alto de Jerusalém. Queridos irmãos, queridos amigos, do mesmo modo que Ezequias fez, nós precisamos aprender a tapar todas as fontes do inimigo em nossas vidas. Precisamos esgotar tudo aquilo que alimenta o pecado. Precisamos enfraquecer o inimigo de nossas vidas para que não nos alcance mais alto na presença de Deus. Você tem procurado enfraquecer o inimigo da sua vida? Essa é uma pergunta para todos nós, queridos irmãos.
você tem procurado enfraquecer o inimigo da sua vida? 4. Devemos restaurar os muros. No versículo 5 nos diz assim: e ele se animou, edificou todo o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Queridos, os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados para que quando o inimigo chegasse, já sem forças, não conseguisse romper as barreiras. Queridos irmãos, deste modo, precisamos também restaurar os muros de nossas vidas e nos proteger contra toda a investida do inimigo, tapando todas as brechas para não sermos pegos de surpresas. Porque o inimigo vem, queridos, procurando uma brecha para entrar na nossa vida, para entrar na nossa casa. Ezequias fez 3 coisas para reforçar a proteção do povo de Deus. Ergueu torres nos muros para que os soldados estivessem de vigia, olhando de onde vem o inimigo e anunciando qualquer perigo. Isso significa vigilância, meus irmãos. Estar alerta a todo tempo. Assim diz a palavra de Deus. Construção de outro muro por fora do muro já reforçado e com torres. Isso significa colocar alguém por perto, estar cercado por outras pessoas, para não correr o risco de ser pego sozinho. E isso é possível também ser feito por nós, através da comunhão na igreja com outros irmãos. É assim que estejamos alerta, meus irmãos. É assim que estejamos sempre preparados no caso de ter que enfrentar o inimigo. Mais armamento para o povo. Isso significa, queridos irmãos e amigos, preparação para a batalha. Mais armas, mais armamentos para o povo. Irmãos, todos nós devemos estar armados com a armadura da fé. O irmão depois poderão conferir em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17, como estar preparado com a armadura da fé. Você tem restaurado o muro da sua vida? É outra pergunta para todos nós que estamos ouvindo esta mensagem. Você tem restaurado o muro da sua vida? Em quinto lugar, devemos fortalecer o coração. O versículo 6 diz assim: pôs capitães de guerra sobre o povo
reuniu-se na praça da porta da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Amém? Há um maior conosco do que com ele. Queridos irmãos, queridos amigos, de nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapando as fontes de água, restaurando os muros, fazendo torres, outro muro por fora e armar o povo, se estes estivessem com o coração temeroso e desanimado. O povo teria que estar animado, sem medo, para enfrentar. Senão de nada adiantaria tudo aquilo que Ezequias fez. E é por isso que Ezequias falou ao coração do povo, para que ficassem mais animados para lutar e confiantes no Senhor. Por isso, meus irmãos, precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar interiormente. Precisamos nos equipar para a batalha, mas também nos preparar interiormente. Isto é, ter força espiritual para batalhar. Aqui nós vimos, meus queridos irmãos, que estar preparados interiormente é ter força espiritual para enfrentar a batalha. Você já está preparado interiormente? É outra pergunta que nós devemos refletir e responder para nós mesmos. Você está preparado interiormente? Em sexto lugar, devemos crer que Deus é maior. Os versículos 7 e 8 dizem assim: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Queridos irmãos, além de tudo, é preciso ter fé de que Deus é maior do que tudo e do que todos. Deus é maior do que tudo e do que todos. A fé de Ezequias era em um Deus que tem o braço forte e que luta as nossas batalhas. Ezequias cria assim. A fé de Ezequias era em um Deus que tem o braço forte e que luta as nossas batalhas. Você tem buscado o Senhor para lutar as suas batalhas?
Essa é outra pergunta para nós. Você tem buscado ao Senhor para lutar as suas batalhas? Em sétimo lugar, devemos receber a vitória por intervenção divina. Em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 21 a 23, diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os príncipes e os chefes, no arraial do rei da Assíria, o qual, envergonhado, voltou para sua terra, onde, entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos, assim de todos os lados os protegeu. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Essa foi a vitória de Ezequias, queridos. Queridos irmãos, queridos amigos, nesta batalha, Ezequias não teve que fazer nada, além de ver Deus defendendo ele dos seus inimigos, e como diz o texto, ele teve paz por todos os lados, porque o Senhor o defendeu. E deste mesmo modo, meus irmãos, quando nós confiamos no Senhor, Ele nos defende e intervém ao nosso favor, derrotando o nosso inimigo. Deixa Deus lutar por você. Essa é uma pergunta final para todos nós. Deixa Deus lutar por você. Portanto, querido irmão, querido amigo, creia no Senhor que luta por você e te defende, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Quando somos fiéis ao Senhor, aprendemos a depender de Deus no meio das dificuldades. Quando tapamos as fontes que o inimigo encontra em nossas vidas e reconstruímos os muros para nos proteger, ficamos livres de muitos desgastes. Por isso, precisamos fortalecer o nosso coração e crer que Deus é sempre maior para intervir de forma poderosa. Portanto, queridos irmãos, queridos amigos, lute, mas lute com a ajuda de Deus. Amém? E que Deus nos abençoe.